Olá, professor Juscelio, novamente a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre fundamentos de viticultura. Nós falamos em um outro momento sobre videiras de origem americana e europeia, sobre a videira ser de clima temperado, sobre a tragédia que foi a filoxera para a Europa e esse é um dos motivos que a gente faz a enxertia, embora que hoje a gente use por alguns outros motivos, incluindo a própria filoxera, e a forma que se faz a enxertia. E também nós vimos que a videira é uma planta trepadeira, que isso faz a necessidade de ter uma estrutura de apoio. Hoje a gente vai ver a estrutura necessária e tudo que advém da intervenção humana para que a videira possa ser cultivada. Então a gente tem que ver aqui os sistemas de condução. Muitas vezes a gente usa sistema de condução indistintamente. Alguns autores mais modernos usam sistema de condução e de sustentação. E eles dividem da seguinte forma, que um sistema de sustentação é na realidade só a parte física, os postes e fios que a gente vai utilizar para poder fazer o sistema em que a videira efetivamente é conduzida. E o sistema de condução é a videira dentro deste sistema de condução, dentro do sistema de sustentação, perdão, sendo administrada efetivamente, sendo conduzida, sendo manejada, o que inclui modulação de poda, o que inclui podas verdes, posicionamento de plantas e tudo mais. Provavelmente vocês vão enxergar sempre sistema de condução como o sistema de sustentação e condução, mas isso não é a pior das coisas. Vocês vão encontrar lá, por exemplo, sistema de condução, espaldeira. Na verdade, sistema de condução vai um pouco além do que só a posteação, mas isso não é. É importante vocês saberem que pode ter essa diferença, mas não vai trazer grandes implicações na prática de vocês. A gente começa pelo sistema chamado espaldeira. Vale lembrar que espalda em espanhol é costa, e talvez seria uma das grandes formas de pensar na espaldeira, como um sistema que se desenvolve verticalmente, não deitado. A espaldeira, na realidade, se a gente fizesse aqui a continuidade, seria mais uma fila aqui, mais outra fila aqui, por aí vai, com uma distância mais ou menos equivalente. É um sistema em que a gente conduz a planta como se fosse uma cerquinha individual. Cada uma dessas cerquinhas é uma fileira de planta. Aqui tem a região entre filas, a planta vai se desenvolver, portanto, na vertical. É um sistema típico europeu. E é importante a gente dizer isso, porque normalmente quando a gente pergunta para uma pessoa no Brasil, me descreve um vinhedo. A descrição do vinhedo é um tapete verde, é um negócio que a gente faz piquenique embaixo, que tem a uva embaixo, que tem sombra, que pode dormir, pode descansar. E essa é uma forma muito bonita de descrever um vinhedo, mas é uma forma péssima dele funcionar. A gente precisa de sol e de ventilação no vinhedo, o que um sistema muito fechado não permite. Segundo, isso aí diz uma coisa muito da realidade do Brasil. Como a gente vai ver mais adiante, o Brasil usa, como poucos outros lugares, sistemas altos e horizontais e não verticais. Por isso que eu começo pela espaldeira, porque se nós perguntássemos para o resto do mundo qual é o sistema, me descreva um vinhedo, são cerquinhas individuais onde a planta cresce. A gente diria que é um tapete, parece um gramado, mas é em cima, e é de videira, e isso talvez nos diferencie. A gente vai detalhar um pouquinho depois. A espaldeira é típica da Europa, praticamente todo vinhedo europeu é de espaldeira, com algumas exceções. Como eu disse, parece uma cerquinha individual. A altura varia muito e basicamente é mais alto o primeiro fio e, por consequência, a fila inteira, em função de ter umidade. Quanto menos umidade, mais rente do chão. E quanto mais rente do chão, melhor, porque em tese tu deixa a uva numa zona em que tem menos variação de temperatura. Então, isso favoreceria a maturação e provavelmente evitaria algum problema de geada. Mas isso aí tem que ser
em lugares que isso é possível, em que a umidade é mais baixa, senão não há essa possibilidade. A planta vai crescer verticalmente, como a gente comentou, vai formar corredores individuais e eu não preciso ter ligação desse poste, eles estão desnivelados aqui, mas eu não preciso ter ligação desse poste com esse, eles são efetivamente distintos e independentes, e o fato de eles serem independentes, inclusive, é interessante porque é fácil eu diminuir ou ampliar uma fila, e mesmo tirar uma fila ou aumentar aumentar a fila ou aumentar filas ou diminuir filas. A gente é bastante mais maleável. Normalmente as cabeceiras são mais reforçadas para que sustente, né, o peso de toda a fila. Ainda assim não é impossível. Com alguma adaptação a gente desloca a cabeceira e aumenta uma fila ou diminui uma fila, o que a gente não consegue fazer em alguns outros sistemas. É um sistema que não é muito caro. Afinal de contas, como a gente diminui a estrutura para estruturas mais enxutas, menores e sem ligação uma com a outra, a gente está diminuindo o custo. E permite aí uma boa insolação, uma boa ventilação, à medida que circula bastante ar, uma boa disposição e uma boa exposição das videiras. Uma disposição nos fios ali, formando um dossel bem posicionado, e uma exposição conveniente ao sol. É importante dizer, talvez que seja um momento legal de dizer isso, que idealmente a gente teria, se o sol fizesse essa trajetória e a gente estivesse aqui, ou em qualquer desses lugares, né, em qualquer um desses pontos aqui, nós iríamos posicionar a fileira dessa forma, não ficou bem quadrado, tá? O sol ia passar por cima dela e ela pegaria sol tanto nesse lado quanto desse lado que a gente não enxerga aqui na tentativa de projeção 3D, e dessa forma a gente teria a fileira com sol todo o tempo. Olhando da fileira, a gente estaria enxergando em variáveis alturas o sol ao longo do dia. Aqui num lado da fileira e depois num outro lado da fileira, porque o sol teria passado daqui para cá, como aconteceu aqui, né? Essa fileira a gente a transformou para cá. E é importante a gente dizer que a gente só não vai fazer isso em duas situações. Quando a gente tem muito sol, e aí talvez possa queimar as uvas e ser de fato uma insolação exagerada, e quando a gente tem problemas com declividade, em que a erosão poderia ser limitante. E aí a gente sempre vai fazer a orientação da fila, ou seja, de onde vai uma cabeceira a outra dela, sempre contrária à caída de um relevo. Se nós tivéssemos um monte aqui assim, uma declividade, as fileiras estariam atravessando ela assim. Nunca estariam a favor dela, porque isso aí, essa forma de dispor ajuda a barrar a erosão. Fora isso, se não tivéssemos problemas quaisquer outros, a gente sempre faria o sol passaria daqui para cá, a gente faria a exposição, a orientação das fileiras daqui para cá, e o sol passaria daqui para lá. Eu não consigo, não é muito conveniente eu falar em norte, sul, leste, oeste, porque isso varia um pouquinho de lugar para lugar. Fato é que as videiras sempre vão ocupar, o sol vai sempre passar por cima delas e as filas vão ser, portanto, contrárias. A fila se constitui para cá, o sol não passa por aqui, o sol passa por aqui. Isso são um aspecto das espaldeiras. Aqui, inclusive, tem uma mangueira de irrigação, provavelmente por gotejamento. As uvas o crescimento é vertical, as uvas ficam aqui mais para baixo, as aqui talvez estejam um pouquinho mais altas, mas elas ficam normalmente aqui nesse primeiro fio. A gente vai fazer a colheita delas de alguma forma simplificada, porque estão desvencilhadas do ramo. A gente consegue fazer uma colheita mecânica,
passa entre as filas que são livres aqui, não tem ligação de uma com a outra, uma máquina que engalha, bem dizer, nas duas fileiras, ela passa pelo meio, ela vai passando, uma fileira passa aqui, outra fileira passa aqui, e ela vai chacoalhando e derrubando as bagas. Para isso eu preciso de uvas bem maduras e bastante parelhas, não podem estar tão diferentes de maturação, ou eu vou colher uma matéria-prima muito disforme. E claro, preciso de relevo plano, ou seja, em algumas regiões a gente jamais vai poder fazer isso, como o Serra Gaúcha. Quanto na campanha gaúcha, no Vale do São Francisco a gente consegue. Aqui, por exemplo, vocês percebem que tem uma diferença de área foliar, né? Aqui tem menos área foliar e o primeiro fio é mais alto. Aqui o primeiro fio é mais baixo e tem mais área foliar. Isso é bastante importante. A gente costuma dizer que a gente vai ter a menor distância do solo, como eu comentei antes, à medida que a umidade não for limitante, mas a gente prefere ter, aqui tá o solo, nós teríamos aqui 2 postes, esse primeiro fio, no caso de uma espaldeira, ideal não seria não passar muito de 60 centímetros. Às vezes, aqui no Brasil, volta e meia está em 1 metro. 1 metro já é um limite decente. Por quê? Porque senão você começa a encarecer muito o sistema. Porque, idealmente, a gente precisaria ter aqui, ó, 1,5 metro. 1,2 metro, desculpa, de área foliar. Então, se eu tiver 80 centímetros aqui, eu vou ter 2 metros de uma fileira. E se eu tiver 1,5 metro, eu teria em tese que ter 2,7. Aí a gente começa a sacrificar alguma coisa, ou o tamanho da fileira, né, diminuir a área que ela tem para fazer fotossíntese, piorar a produtividade, seja baixando qualidade, seja diminuindo a produtividade para compensar a falta de folhas. E eu preciso saber que a distância entre uma fila e outra se dá basicamente com a projeção do Sol no equivalente ao seu tamanho tombado. Ou seja, se isso aqui tem 2 metros, eu preciso minimamente ter 2 metros entre postes para que eu não tenha sombreamento de uma fila na outra. Aí a gente vai ver, é importante perceber que algumas vezes na França essa distância é super pequena. Basicamente porque fazem colheita manual e porque não tem necessidade de deixar o primeiro fio tão alto. Aí o primeiro fio vai ali baixíssimo, 60 centímetros, e se bobear 40, é realmente baixo, deve ser incômodo para colher. A fila chega ali, vamos dizer que seja 60, a fila está em 1,80 e já está suficiente, a gente já tem, e aí o distanciamento entre elas também diminui, só aproveita mais terreno, isso adensa mais uva, produz a mesma quantidade por planta, mas mais por hectare, aumenta qualitativamente a produção. É importante, eu tenho nem 1,70, eu visitei vinhedos em São Julião, por exemplo, e mesmo em Saint-Émilion, que eu conseguia, e eu prometo que um dia eu publico essa foto, na verdade ela está nas minhas redes sociais, mas que não sou muito alto, conseguia pôr assim os cotovelos no vinhedo. Por quê? Porque eles têm essa modulação um pouco diferenciada, eles conseguem baixar o primeiro fio e com isso baixar a fileira inteira. Não há também o porquê fazer uma área foliar imensa. De alguma forma é como quando a gente fala em equilíbrio de produção de uva. Não tem um certo limite em que não adianta tu aumentar muito, que não vai te dar muita vantagem. E esse limite inferior também funciona assim, você pode diminuir um pouco sem perder muita qualidade, mas sempre tem que fazer aí um cálculo racional entre o possível fisicamente e financeiramente. Só queria falar mais alguma coisa aqui.
Talvez seja uma foto boa para perceber manejo dos vinhedos. Algumas vezes se pensa que o solo tem que estar descoberto, como está esse aqui está um pouquinho melhor. Na realidade, não. Na realidade, a gente costuma evitar a presença de outras vegetações rente à planta, mas a entrefila não tem problema nenhum que ela seja cultivada, inclusive ela consegue, consorciada, trazer benefícios para o solo, liberação de nitrogênio, ciclagem de nutrientes, e que seria mais conveniente mesmo, mais saudável. Ajuda a combater erosão, ajuda a diminuir a necessidade de adubação, ajuda a recompor a própria biota do solo. Então não pensem que necessariamente o solo tem que estar descoberto, isso não é uma boa prática. Cada vez se tem evitado mais herbicida nos vinhedos. Felizmente, a gente precisa mudar um pouco alguns hábitos para ter um mundo um pouco mais sustentável. E também é importante, por fim, dizer que algumas vezes a competição, mas uma planta dividindo espaço com outras não compete por nutrientes e tudo mais, mesmo por água, sim, e às vezes isso é importante. Em alguns momentos chaves, como por exemplo em maturação da uva, talvez seja importante uma competição, ou mesmo algum ponto de crescimento da planta para que ela não se desenvolva demasiado. Bom, a gente fala agora do sistema latada. Esse é aquele que é típico para a gente, mas não é típico para o europeu. E ele basicamente aparece no Brasil, por quê? Porque a gente tinha solos muito úmidos, um dos motivos era esse, e aí a gente queria uma distância alta da uva para o solo. Alta não era aquele 1 metro que a gente falou ali, alta é talvez 2 metros. E aí a gente tem a uva bastante distante do solo. Se ela tiver, se o caso tiver uns, nunca vai ter 30 centímetros, mas vamos dizer ali 20 centímetros, ou exagerando 30, a gente está a 1,70 m do solo, a gente está bastante distante. E esse sistema, a videira vai crescer e vai ser conduzida aqui em si. E a disposição do dossel é toda aqui, e a uva vai ficar pendente, isso aqui faz de conta que é uma uva, a uva vai ficar pendente aqui. Só que isso é importante em função da umidade, mas é preciso ter um pouco de arejamento, senão a umidade também fica condensada ali embaixo. E é preciso ter uma boa insolação. Então muitas vezes a gente teria que fazer pensar nesse sistema de um modo um pouco mais racional. Vamos dizer assim que nós tivéssemos... Eu vou ignorar as posteações só para a gente conseguir mostrar como é que seria. Aqui a gente teria uma planta, aqui a gente teria um espaço entre uma planta e outra, e uma fila e outra, portanto tem um poste aqui, né? O ideal seria que a gente conseguisse deixar um espaço que seria mais ou menos isso aqui para a entrada de sol e de ar, que a gente não deixasse os galhos se entrecruzar. Isso é possível e faz esse sistema produzir bem, porque uma vantagem, um ponto que ele tem como crítico é que, como é um sistema muito forte, porque cada poste da cabeceira é mais forte, cada poste de um canto, olhando de cima aqui está uma visão superior, esses postes aqui tem que ser extremamente resistentes, essa fiação aqui tem que ser super grossa, depois eu tenho umas fiações menores, mais grossas, e aí sim os fios mais internos que vão suportar a planta são mais finos. Eu tenho 3 tamanhos de fio, eu tenho 3 tamanhos de poste. Esses são mais grossos, os que vêm aqui são um pouquinho mais finos, os de dentro são mais finos. Cada fileira aqui não está separada, está interligada. Isso faz com que esse sistema seja resistente a peso e com que ele seja muito encantador para se produzir muita uva. E aí a gente precisa saber que produzir uva demais significa produzir com menos qualidade. Há um limite, como a gente conversou, que é possível produzir
uma boa produtividade com uma boa qualidade. Mas é importante a gente, para continuar aqui, pensar nisso, que latada pode ser sim um sistema que te dê boa qualidade se tiver um bom manejo. Mas dar um bom manejo sai caro. Tanto porque é um sistema que exige mais mão de obra, quanto que é um sistema que para instalar foi mais caro. Ou seja, se vai implantar um vinhedo hoje, a probabilidade de você implantar um vinhedo enlatada é baixa, não é muito óbvio. É importante dizer também que os imigrantes italianos que chegaram no sul do Brasil vieram sobretudo do Trento ou do Vêneto, tudo lá no norte da Itália. O que tinha no norte da Itália? Uma das regiões mais úmidas deles, uma região de algumas escarpadas, como a gente tem na Serra Gaúcha, e uma região em que eles usavam muito um sistema chamado pérgola trentina, em que eram filas individuais dilatadas, ou pérgola também, para vencer a declividade. Então isso faz a gente pensar do porquê que esse nosso sistema, porquê que os nossos vinhedos eram antigamente no sistema de latado. Mas é importante dizer também que como as primeiras uvas europeias que se tentava produzir aqui, por a gente estar numa selva amazônica praticamente, do ponto de vista de quem compara com a Itália, né, algo úmido, denso, vigoroso, né, solos férteis, as plantas, as europeias não se deram muito bem, as americanas salvaram a lavoura, literalmente a lavoura, só que as americanas são bastante vigorosas e bastante produtivas. Aí a gente precisa dizer que dificilmente você consegue conduzir com facilidade uma planta americana em espaldeira, e aí a gente consegue ter uma boa adequação, uma boa modulação para a produtividade numa latada das uvas americanas. Esse sistema também ele pode ser muito útil para uvas de mesa. No Vale do São Francisco, basicamente toda uva de mesa é produzida enlatada. E diria que no mundo inteiro em que se produz uva de mesa, porque é um sistema que te permite mais peso de uva, a uva de mesa é maior, é mais graúda. E, além disso, evita o excesso de insolação. Depende do lugar, isso é importante. Se nós estivermos falando do Vale do São Francisco, que é um lugar que é extremamente ensolarado, algumas vezes esse sol é demais e esse sol causa escaldadura ou umas queimaduras ou deixa o cacho meio feio, e a gente não quer isso. Ou seja, daí aquela teoria de deixar sombreado, ela passa a ser uma vantagem exatamente para tirar um pouco do sol. Mendoza para vinho, não vou dizer que eles usam latada, mas não é essa a questão, mas para algumas vezes nas espaldeiras eles deixam as folhas da parte que mais pega sol ali, por exemplo, mais pega sol de tarde, deixa as folhas nesse lado, deixa esse lado com folha, deixa o outro sem. Tá? O sol mais forte coincide com proteção das folhas. São várias possibilidades de técnicas que a gente tem para lidar com diferentes situações. A gente tem que, claro, né, já comentamos aqui que as plantas aqui são conduzidas verticalmente, horizontalmente, e esse sistema é caro, tá? Então ele só aparece aqui pra gente pelas questões que a gente determinou. Aqui dá o aspecto de uma lata. Aqui é o aspecto geral. Esse foi a cara da Serra Gaúcha, né? Isso aqui que vocês estão vendo se destacando, saindo, né, por cima dos vinhedos, são plátanos, que são árvores que eles usam como posteação. À medida que são árvores que se enraizam profundamente, duram bastante e são resistentes. Mas os plátanos são um depósito de ácaros, nem sempre isso é uma boa ideia. A copa deles é bem cheia de ácaro. Mas é usado. Eu espero que eles nunca deixem de usar, porque esse cenário, como só temos na Serra Gaúcha, que é um cenário muito bonito. E forma essa ideia de tapete. Por exemplo, isso aí a gente vê assim de antemão que provavelmente não são vinhedos de grande qualidade, à medida que isso aqui acontece. A gente não tem um espaço entre fileiras respeitado para produzir, para possibilitar maior insolação e maior arejamento. Aqui é um vinhedo em formação. Pode ver
arames menos, o segundo mais grosso, aqui os arames mais finos, em que a gente vai conduzir a planta. E aqui está um exemplo, ó, dos postes mais grossos, postes mais finos ainda internamente. Arames mais grossos, aqui não está tão claro assim, mas arames mais grossos, arames mais finos, arames ainda mais finos. E a planta sendo conduzida aqui em cima. Esses são os dois sistemas mais importantes no Brasil. Só para terminar em relação à latada, também eu comentei que é uva de mesa, mas também no mundo, eu acredito, tá? Que seja assim. Eu vi isso no Peru, eu vi isso no Chile, eu vi isso na Argentina para uvas de mesa, porque a uva de mesa não se beneficia de tanta insolação, não preciso dela tão madura e preciso dela bonita. Então eu não posso ter perdas que a descaracterize visualmente. Aí depois nós temos a lira. A lira não é um sistema tão importante para a gente e é um sistema relativamente novo, tá? A lira foi inventada por Carbonneau pelos anos 70, 80, me parece, que é um grande estudioso da viticultura na França. O que Carbonneau imaginou? Fazer um sistema que produzisse mais com uma qualidade interessante, em que a gente conseguisse produzir mais, ter mais vegetação para justificar a produção maior, né, com qualidade, não diminuir muito a qualidade, aumentar a produtividade e fazer uvas para vinhos de consumo corrente com qualidade. E aí com isso ele fez um sistema que melhora a ventilação, vou passar um pouquinho só para a gente conseguir ilustrar, em que tu divide uma espaldeira no meio e cria duas cortinas de vegetação. Com isso, tu dobra a área exposta, tu aumenta a insolação nessas duas áreas que antigamente só tinha aqui e aqui, né, do outro lado, no externo. Tu consegue acomodar mais produtividade por planta. Né? A gente dividiu aqui e aqui. Ó, a gente dividiu aqui e ali no galho a gente dividiu aqui. E o que isso faz? Se tu produzir pouco com muita qualidade, se tu produz muito, não é tão equivalente. E esse sistema é caro porque deixa de ser um poste, é praticamente 2 em 1, né? A gente vai perceber, ele vai ter posteação aqui, além de alguma coisa no meio para poder sustentar as plantas, ou seja, é um sistema que sai caro. E é um sistema que também, assim como a latada, é tentador para produzir bastante. E isso ele acabou virando, como eu digo aqui, né, que se ele for bem conduzido, ele pode ser ter uvas excelentes, mas isso sai caro, porque precisa de mão de obra, não pode aproveitar ao máximo assim, a produtividade que ele permite. Mas para a gente ter uma ideia, o Uruguai, quando fez ali a reconversão dos vinhedos e resolveu que não produzia mais variedade americana, precisamos aumentar a produtividade dos vinhedos viníferas com alguma qualidade. Vamos estimular a lira. Por isso que no Uruguai é bastante comum encontrar lira. O que acontecia? Diversos vinhedos produziam, só para a gente ter uma ideia, que a gente fala em número solto, um pouco difícil de imaginar. Um vinhedo que produza decentemente em espaldeira está em torno de 12 toneladas por hectare. A gente talvez chegue ali, um vinhedo excelente estaria em 8 ou menos, né, e aquele limite inferior ali, né, pensado em função, né, de quanto melhora diminuir a produção, para caso a caso. Também depende da área foliar que tem, quantidade de plantas por hectare, mas vamos dizer que 12 está legal, que talvez algumas uvas brancas que produzam mais e que consigam compensar a qualidade estão em 16 toneladas por hectare. Quanto produz uma latada? Com muita facilidade, 20, 30 toneladas por hectare. Frequentemente no Brasil, 40 toneladas por hectare de uva Isabel, que é bastante. Algumas liras no Uruguai produziam 60 toneladas
por hectare. Não são uvas comuns, uvas viníferas. Então, a estratégia da lira nem sempre dá certo. Algumas cooperativas na Serra Gaúcha fizeram uma coisa parecida. Estimularam aí, acho que há uns 30 anos atrás, a adoção de lira como um possível, né, quando estavam ali no começo de maior difusão de variedades europeias, lira como uma variedade, como uma forma de produzir mais e com qualidade. Saiu caro e não deu certo. E volta e meia você vê, diminui, claro, cada vez mais à medida que o tempo vai passando, mas você vê vinhedos reconvertidos de lira. Então eles têm essa estrutura assim e os braços aqui se juntando numa latada. Não é tão incomum. Foi uma estratégia das cooperativas, provavelmente baseada aí no modelo uruguaio de tentar fazer o aumento da qualidade das uvas, produzindo relativamente bastante. Talvez seja importante dizer nesse momento que é sempre uma tarefa de convencimento ali, dizer para o produtor que ele pode produzir menos e ganhar mais. Primeiro porque a empresa precisa ter recompensas financeiras. Dizer que se tu produzir menos e a tua uva tiver uma qualidade X, essa equação talvez chegue no mesmo valor que tu produzir mais, sendo que produzir mais te dá mais trabalho, te dá mais gasto e tudo mais. Muitas vezes é um trabalho difícil de ser feito, mas tem que ser feito e as empresas precisam também ter a sua estrutura remuneratória por coisas de qualidade, né? Por uvas de qualidade. Mas já avançou muito no Brasil isso. A gente não tinha nada, temos muito hoje. E acredito que a gente já chegou aí no num ápice do que a gente tem aí de pensar em convencer o produtor que sim, é preciso produzir com racionalidade para fazer bons vinhos e ganhar mais por isso. Depois nós temos o Y. O Y é algo como bastante típico nosso aqui do Brasil, não é exatamente bastante típico do Brasil inteiro, mas ele foi muito usado por dois grandes motivos. Em algumas regiões propensas à geada, porque você pode fazer a cobertura aqui nessa estrutura, que é um poste de madeira ou de concreto em forma de Y. É porque pode fazer cultivo protegido para uvas de mesa, para amadurecer mais, como é, por exemplo, o caso da Serra Gaúcha, aqui, para tentar fazer a uva amadurecer antes e amadurecer mais plenamente. Então o Y foi interessante por isso. Cada Yzinho desses é uma fila individual e ele é uma certa variação de espaldeira e uma certa variação de latada. Porque se ele for muito alto, se ele for muito aberto, ele é praticamente uma latada. Se ele for muito fechado, ele é praticamente uma espaldeira. E, sob algum ponto de vista, sendo mais caro, eu particularmente não entendo ele como um sistema que vai trazer grandes vantagens financeiras. Ele atrapalha também em mecanização. Entre um Y e outro desses, se eles fossem retos, eu conseguiria um trator, eventualmente, mas depender, claro, da distância entre as filas, um trator passaria mais fácil. Quando eu não tenho isso, eu dificulto. Quando eu tenho, aliás, né, uma estrutura ali, pode dificultar. E é um sistema caro, não é um sistema barato. E dessa forma não é um sistema que eu particularmente tenha muito, como eu vou dizer, muito apreço, exatamente porque de tudo que eu vi, o principal resultado é poder pôr um Y no rótulo. Como a gente vê alguns vinhos comercialmente usando, né? E cada um usa as armas que tem. Mas se esse mesmo vinhedo fosse em espaldeira ou eventualmente enlatada, não acredito que teria diferenças substanciais simplesmente por causa do sistema de condução. Tem grandes resultados para uva de mesa, tem vários trabalhos falando das possibilidades, mas uva para vinho não me parece ser um sistema que deveria ser utilizado em larga escala. Bem comum no que a gente chama de Vale Trentino, que é uma região entre Farroupilha e Caxias do Sul, perto ali da linha Forqueta e tudo mais, em que a paisagem é dominada por algumas vinícolas que uma fez, outra fez, outra fez, e aquilo acabou virando, daqui a pouco vira o Vale do Y, porque
várias delas utilizam. E a forma que a gente enxerga os vinhedos é interessante, assim. Você vê aquele vinhedo, né, com os bracinhos abertos, é diferente. Às vezes até, dependendo da foto aérea, você percebe que é um Y pela forma como ele é posto. A planta sobe nesse Y e depois ela é dividida, né, nesses dois braços. Praticamente da forma que você faz uma latada, efetivamente, algumas vezes como uma espaldeira, depende muito do objetivo de cada produtor. E, né, como eu comentei, tem um custo alto e tem uma relativa restrição de uso. Ó, esse é um postezinho de Y. Esse aqui, por exemplo, é bastante aberto, né? Bastante aberto, é praticamente uma latada bem conduzida. Esse aqui é mais fechado, parece decente. Esse aqui também parece que está com um ângulo interessante. Se fizer muito fechado, eu vi uma única vez em Trijuís, que era o aproveitamento de ferro de uma comprado aí como sucata de linha de transmissão, e aí o Y era um negocinho, além de muito curto, a área foliar era muito fechado e não era conveniente. Mais comuns a gente vê como esses aqui. Depois a gente tem gobelê. A partir daqui, isso vamos deixar claro, saímos do Brasil. E não fomos para todo lugar do mundo, fomos ali para os lugares mais secos. Síria, Turquia, sul da França, sul da Espanha. Por quê? Porque é um sistema que a gente acaba falando gobelê, o francês, né, como é... O francês fala gobelet, porque eles falam, né, um pouco, adensam a palavra, mas o gobelê eles chamam também de algo como bailarina, basicamente porque o vinhedo amarrado algumas vezes parece, para que se sustente esse vinhedo, que não tem sistema de condução, costuma deixar não mais do que uns 4 galhos e atá-los em cima. Isso faz com que eles fiquem com uma aparência de bailarina. Mas é importante dizer, né? Um sistema de condução livre, primeiro, ele não pode ter muita produtividade, nem muita estrutura. Então a gente está falando de 3, 4, 5 galhos. Nesses galhos não se pode produzir muito, então é um cacho por galho normalmente. A produtividade vai lá embaixo. A qualidade é alta. Eu preciso para esse sistema ter baixa umidade, porque senão não tem como fazer isso. As podas, como a gente disse, né, tem que ser pobres. Eu não posso deixar um grande número de gemas, porque não cairia o vinhedo, quebraria, aconteceria várias coisas. E mesmo perderia a lógica de ele ser assim tão pequeno e produzir com tanta qualidade. Mas ele é um sistema que vai trazer um alto valor agregado. Porque assim, 1 hectare eu poderia ter com um sistema de condução. Claro que aumentaria o valor do sistema de condução, mas que se paga em alguns anos. Isso aí seria um cálculo, né, que eu teria que fazer intimamente ali para perceber. Mas se eu poderia produzir 12 toneladas por hectare, num gobelê eu devo estar produzindo 4. Tudo bem, a densa pode fazer fileiras menores, tem que ser tudo à mão, sim, mas não compensa, porque se baixa de produção não compensa o adensamento de fileiras. E aí, claro, as uvas e consequentemente os vinhos que saem deles são caros. Eu já tomei um vinho em vinhedo produzido com gobelê. Inclusive o nome chama Três Cachos, né? Não vou dar o nome do vinho aqui, mas 3 cachos por causa disso. São 3 cachos por planta. Imagina o que é isso. Vamos botar que um cacho tenha, exagerando, 300 gramas, 900 gramas de uva. A gente fala que um pé, não comentei isso antes, um pé produz decentemente, ali, com uma boa área foliar, uns 2 kg por planta. Ou seja, 900 é menos que a metade de uma produtividade decente. Algumas vezes ele tem um fiozinho só para segurar, mas o mais normal é isso aqui. E se a gente pôr essa foto para alguém que não conhece, vai achar que isso não é um vinhedo, né? Se ela tem uma macieira anã, alguma coisa assim, não parece vinhedo. Aqui está o aspecto. Todo ele
A gente vai falar de poda mais adiante. Todo ele em estruturas pequenas, com poucas geminhas aqui, senão não consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 cachos, eu acho, é pouquinho. Imagina que beleza que sai de uva daí. Essa figura traz ela nos traz um misto aí de tipos de poda com tipos de sistema de condução. Eu só vou me ater aos sistemas de condução por enquanto, mais adiante a gente usa ela mesma para falar sobre poda. Mas o que eu queria falar? Além desses que a gente viu, aqui está o que eles chamam de pérgola, que é a latada, né? Além disso, basicamente tem duas outras possibilidades. O que a gente chama de cordão livre, ou cortina pendente, e a cortina dupla de Genebra. Basicamente é um cordão pendente em que a gente divide metade da ovinha, segue uma lógica da lira, metade da estrutura produtiva para cá, metade da estrutura produtiva para lá. E ele costuma ter um fio móvel, porque esses galhos eles vão crescer e vão ficar meio espalhados. Isso aí nem sempre eles se posicionam bem. Eles costumam ter o quê? Um fio móvel que a gente desce e eles seguram esses galhos e aí eles ficam direitinho formando uma fileira. A vantagem desses sistemas é que eles são muito baratos e eles permitem uma boa expansão. Claro, ele tem que ser reforçado. Eles permitem uma boa expansão das videiras. Então, nos Estados Unidos é muito usado, por exemplo, o GDC para uva americana. E o cordão pendente é extremamente barato, porque postes um pouco reforçados, um fio mais reforçado, uma produtividade bacana, sem muito esforço. São sistemas que são bem, não se encontram muito na nossa realidade, mas que podem sim vir a ser utilizados. Além desses, tem algumas outras possibilidades, variantes dessas, que não vem muito ao caso e diminuem bastante a ocorrência. Então, basicamente, o que nós temos, né, para falar de sistemas de condução é isso. E, sendo assim, eu espero que tenha ficado claro e que, se tiverem algumas dúvidas, por favor, me procurem, ponham as dúvidas e a gente responde à medida que receber. Agradeço a atenção e nos vemos no próximo. Até mais.